saia de cima do muro. A base que eu vou usar, o texto base, está lá em Josué. Josué, eu já venho há um tempo pregando sobre Josué, e desde a saída ali do Egito, né, ainda antes da morte de Moisés, a saída ali do Egito e rumo a Canaã, tenho falado muito sobre isso, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, e hoje eu quero continuar falando a respeito disso. Josué capítulo 2, a partir do versículo 1. Na verdade, versículo 1 e versículo 15. Diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Verso 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, eu oro a Deus por essa palavra, ó Deus, que será liberada, ou melhor, já está sendo liberada. Pai, em nome de Jesus, que cada coração aqui seja, Pai, uma boa terra. Venha receber a semente da Tua palavra e essa semente venha germinar, ó Deus, e produzir frutos a 30, 60, 100 por um. Meu Deus, que a mente de cada um dos meus irmãos seja levado cativo à obediência do Senhor Jesus, e os meus irmãos possam receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado e preparou para cada um deles, que seja uma noite de edificação, uma noite, meu Deus, onde a vida do Senhor inundará cada coração, cada espírito aqui, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, e que não seja homem falando, mas o Teu Santo Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Se você crê e concorda, meu irmão, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui essa mulher, Raabe, e o que me chama a atenção é que essa mulher vivia em cima do muro. Você sabe, viver em cima do muro é perigoso, não é nada legal, porque viver em cima do muro é um lugar de indecisão. Viver em cima do muro é onde você não está completamente nem de um lado, nem do outro. É tão ruim você viver com pessoas ou estar diante de pessoas indecisas, que vivem nessa posição, em cima do muro. Sabe, eu vou dizer mais, viver em cima do muro é brincar com o abismo, é andar ali na beira do precipício, é zombar da graça de Deus. Porque quando nós falamos de viver em cima do muro, nós estamos falando de viver na contramão da fé, é o oposto da fé. A fé é uma certeza, a fé é uma convicção, ao passo que viver em cima do muro é completamente diferente. Você está sempre ali em dúvida, sempre questionando, e isso é muito ruim. Sabe, o muro pode até parecer seguro, mas acredite, ele é o esconderijo dos indecisos, é o refúgio dos mornos, é a morada dos que ainda não entenderam o preço do sangue derramado ali na cruz. Sabe o que o Senhor fala a respeito dos mornos? Que Ele está a ponto de vomitá-los, lá em Apocalipse, porque eles não são nem frios, nem quentes, significa que eles são indecisos. O Senhor está dizendo, não, você tem que tomar uma decisão, você precisa na sua vida fazer uma escolha. E sabe, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 30, olha o que o Senhor Jesus diz: quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Eu não sei se você já parou para refletir o peso desse texto do Evangelho de Mateus que o Senhor aqui nos traz. Eu não sei se você já conseguiu ali olhar para esse texto e ver ele nessa ótica. Olha o que o Senhor está dizendo: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Preste atenção, o Senhor está dizendo, se você é alguém que não faz nada
para que o reino de Deus avance, você é contra ele. Você já parou para pensar nisso? Você pode ser filho, nasceu de novo, mas você não é pelo reino. Não, eu nasci de novo, mas não sou pelo reino. Estou nem aí com as coisas do Senhor. Estou nem aí com a causa do Senhor nessa terra. Veja, quando você tem essa postura, quando você é indiferente ao reino de Deus, você é indiferente o fato do evangelho ser apregoado, anunciado, ser conhecido de todos, quando você é indiferente a isso, você está contra Jesus. Qual que é o pensamento nosso? Ser contra Jesus é ser aquele que se opõe. Contra Jesus é aquele marido que a mulher se converteu e ele resiste e não deixa ela ir para o culto. Na cabeça das pessoas, ser contra Jesus é esse marido que ainda não conhece a Jesus e que não quer que a esposa esteja no culto ou servindo a Deus. Ser contra Jesus, na cabeça de muitos, é alguém que se opõe à igreja de maneira deliberada. Isso é ser contra Jesus. E eu estou aqui para te dizer, além disso, ser contra Jesus é só você não fazer nada por Ele. Você já está sendo contra Ele. Não parece, pastor, misericórdia. Mas quem não é comigo é contra mim. E ele diz, quem comigo não ajunta, espalha. O que eu entendo com isso? O que é juntar com o Senhor? É fazer o que Ele falou que nós precisamos fazer. Sim ou não? O que o Senhor falou para fazermos? Aí nós vamos para o Evangelho. Aí nós vamos para o cursão que eu falei aqui. E muitos falam assim, que cursão que nada, pastor. Eu falo da leitura bíblica, da importância. Eu falo da importância da oração. Eu não, Jesus fala. Você fala, que nada. O que você está fazendo? Sem perceber, inconscientemente, você está sendo contra o Senhor. Porque você não está juntando com Ele. E quem não junta com Ele faz o quê? Bum, espalha. Eu estou pintando a cores fortes mesmo. Por quê? Porque é noite de decisão. É noite de mudança. Acabamos de cantar o quê? Maranata. Pergunto para você. Maranata. É legal, é melhor, Maranata, você sendo com o Senhor ou sendo contra Ele? E se for Maranata, você contra Ele? Não vai ser desconfortável? Você está salvo. Você é filho. Tudo certo. Só que você está contra. E aí, a questão agora é o reino. Eu sei que para muitos é assim, que conversa é essa de reino? Sabe por quê? Você nunca, deixa eu parar de ficar falando do cursão CTL. Você não se deu o trabalho de ir lá estudar um pouquinho conosco, aprender um pouquinho mais. Mas na sua cabeça, salvação é a única coisa que existe. Não, tem salvação e tem o reino. Eu criei, eu sou salvo, me tornei filho, mas tem um reino que fala dos servos aprovados, que fala dos servos que vão ser galardoados. Então, isso é algo que muitos não sabem, não entendem, porque de fato não se dão trabalho de se expor às Escrituras. É importante, eu estou aqui para te dizer nessa noite, você é um cristão. Como cristão, você precisa conhecer a vontade do seu Senhor, porque isso vai determinar a vida que você vai viver nessa terra, e depois do milênio, depois do milênio vai ser igual para todo mundo, a eternidade, mas depois desse período aqui, o tempo do milênio, como vai ser a sua vida? Eu acho que, se 100 anos aqui para uma pessoa é muito importante, o tempo de 100 anos, como eu quero viver 100 anos aqui? Você quer viver bem ou mal? Bem, não é verdade? Você quer ter 100 anos de vida abençoado, sim ou não? Ok, agora eu te pergunto, como você quer passar os 1000 anos? Se 100 é importante, imagina 1000, 10 vezes mais. Aí, o que tem acontecido? Muitos estão preocupados com os 10, com os 100, e têm desprezado os 1000. Lutam para ter uma vida boa nos 100, mas esquecem que depois
tem mais 1000 anos com Cristo. Eu sei que muitos vão falar, o que é isso, pastor? Sabe por quê? Porque na cabeça de muitos, reino e salvação é a mesma coisa. Não é. Mas não é a minha mensagem, não é o que eu quero falar hoje para você, mas tem a ver com decisão. Tem a ver com a decisão que eu quero levar você a refletir, que eu quero levar você a meditar e até mesmo nessa noite se posicionar. Então, quando o Senhor diz, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta e espalha, significa que não há meio termo no reino de Deus. Ou estamos do lado de Cristo, ou estamos contra Ele. E aí essa mulher que nós acabamos de mencionar, Raabe, era uma mulher que vivia onde, irmãos? Em cima do muro. É incrível. A Bíblia é tão fascinante que ela vivia em cima do muro, de maneira literal, mas também no contexto simbólico, que é o que eu também vou trazer para você. Era em cima do muro duplo, porque ela não servia ao Senhor, não estava na presença dele e ainda vivia literalmente em cima do muro. A vida que ela levava, sabe, estar em cima do muro, embora possa parecer uma posição confortável, quando se trata da nossa salvação, escute isso, nós não podemos arriscar, porque o que está em jogo é a nossa eternidade, e um dia esse muro vai cair, e quando cair, a pergunta é de que lado você vai estar. Agora essa pergunta é para aqueles que ainda não se posicionaram, não ainda tiveram uma experiência de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Talvez há pessoas aqui nessa noite que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Talvez gostam, estão vindo ao culto, estão vindo pela primeira, pela segunda ou terceira vez, mas ainda não tomaram uma decisão a respeito de Jesus, dizendo, eu quero recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Então ficar em cima do muro, no que diz respeito também à salvação, é perigoso, sabe por quê? Porque esse muro pode cair a qualquer momento. Você não sabe se você vai amanhecer vivo amanhã. Se você não amanhecer vivo amanhã, o que vai acontecer? Se você morreu em cima do muro, você morreu sem a salvação. Isso é sério. Por isso eu não posso deixar para depois, por isso eu preciso me posicionar, por isso eu preciso olhar para a palavra, olhar para o Senhor e dar um passo de fé e falar, eu preciso de Jesus. Eu creio, a esmagadora maioria aqui já fez isso, mas aqueles que ainda não fizeram, já desde já comecem a refletir. Pastor, o que é preciso para sair de cima desse muro? Em primeiro lugar, sair de cima do muro. Para sair de cima do muro exige fé. Raabe, como você viu aqui no texto, era uma prostituta, uma meretriz. Tudo indica que ela já estava cansada da vida que ela levava. Pelo contexto, você vê que ela não queria mais aquela vida. Era uma mulher que não aguentava mais viver daquela forma. Era a pessoa mais improvável dentro de Jericó para conseguir fazer alguma coisa. Sabe por quê? Em primeiro lugar, ela era uma mulher. Você sabe, no Oriente Médio, e naquela época, mulher, era difícil a mulher, complicado. A mulher não tinha o mesmo respeito, o mesmo direito que os homens tinham. Não era tratada da mesma forma. Mas em segundo lugar, é porque aquela mulher, ela também tinha virado um produto. Ela se vendia por algumas moedas. Era uma meretriz. Sem sombra de dúvida, era vergonha para a família dela. Era escória de Jericó. Tapete onde os homens limpavam os pés. Raabe era uma pessoa que não tinha nada para vencer na vida. Sem perspectiva de um futuro abençoado. Uma mulher que estava fadada a viver e morrer daquela forma. Você consegue imaginar que triste, que situação deplorável, terrível.
Mas preste atenção, teve algo que mudou a história daquela mulher. E sabe o que foi? Fé. Fé. A fé mudou a história daquela mulher que não tinha nenhuma perspectiva de vida. Um posicionamento de fé fez a Raabe dar um giro de 180 graus e terminar a sua história de uma maneira que ninguém jamais imaginaria. Essa fé, meu irmão, sobrenatural, que quando é colocada em prática, muda a vida de uma pessoa, independente de quem seja. Talvez aqui tem ex-ladrão. Talvez aqui tem ex-prostituta. Talvez você só não era desse de ficar em casa de prostituição, mas se vendia também por dinheiro, ficava com outros por interesse. Podemos ter aqui tantas coisas. Todos nós, Paulo diz, a palavra diz, somos maus. Não tem um sequer que é bom, mas um dia pela fé nossa vida foi transformada. Um dia pela fé nós tivemos um encontro com Jesus. O dia que nós falamos, Senhor, eu preciso de Ti. Sem o Senhor eu não posso viver, eu não posso continuar levando essa vida. Foi o que aconteceu com Raabe. Sabe, essa fé, preste atenção, é uma fé que não respeita a crise. É uma fé que não respeita o desemprego. É uma fé que não respeita complexos de inferioridade, posição socioeconômica, cor de pele ou qualquer outra coisa. Essa fé é poderosa para mudar toda e qualquer circunstância. E aí, eu vou dizer para você, se a fé fosse algo restrito a alguns tipos de pessoas, todo mundo teria uma desculpa para jamais mudar de vida. Mas a questão é que a fé está acessível a todos. Ninguém pode dizer assim, a minha vida é assim, porque não tem jeito, porque eu nasci assim, eu sou menor da minha casa, eu nasci na periferia, eu venho de família pobre, eu venho de uma família de bandidos, eu venho de uma família disso e daquilo outro, eu sou fruto de um caso no carnaval, eu sou um acidente. Ainda que você seja qualquer uma dessas coisas, eu estou aqui para te dizer nessa noite, a fé pode mudar tudo isso. Sabe por que a fé não olha para o passado? Ela olha ali para você, naquele momento, para aquilo que você realmente quer e deseja. É isso. Seu passado pouco importa. Acredite em mim. Qualquer pessoa que use fé vai ter os mesmos resultados, não importa quem ela seja, não importa o passado dela. Quantos você olha na palavra de Deus, nós olhamos para aquele criminoso, na cruz, ao lado de Jesus, e ele se arrepende, e para ele o Senhor entregou e deu a salvação, porque ele se arrependeu. Não é por mérito, é pela graça mediante a fé. O Senhor, Ele está com os braços estendidos para transformar qualquer um que clame a Ele, por Ele. Isso se chama fé. Acredite, meu irmão, a fé passa por cima de todas essas situações. E ela te dá uma condição extra para vencer. Foi esse o tipo de fé que Raabe demonstrou. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver, está cheia de exemplos onde a fé de uma pessoa fez toda a diferença. Acredite, você está aqui hoje por causa da fé. A sua vida foi transformada por causa da fé. Mas até essa fé, acredite, não é mérito seu, foi graça de Deus. Foi graça de Deus. Quantos lembram de Daniel? Profeta que foi arremessado, lançado na cova dos leões. Quantos lembram diga amém? O que aconteceu com Daniel? Ele exerceu fé,
uma fé sobrenatural, e por ele ter exercido essa fé, ele ignorou que os leões estavam um dia sem comer. Olha o que a fé faz. Aquele homem foi arremessado, lançado na cova dos leões, e aqueles leões não tocaram em Daniel, mesmo estando com tanta fome. Aí você fala, pastor, é engraçado, você vai ver os incrédulos, vão querer usar vários argumentos. Não, talvez Daniel conhecia aqueles leões, talvez, aqueles não eram leões, filho, de ficar ali no zoológico, domesticado, não. Aqueles ali eram leões, já criados para serem ali, cada vez mais ferozes, mais vorazes, cada vez mais terríveis. Não leões para, brincar com as crianças. E ainda eles deixavam com fome. Aí você vai falar, quem garante, pastor, que eles estavam com fome? Você vai ver depois, é só ler todo o texto. Daniel entrou naquela cova, e os leões pareciam gatinhos. Não fizeram nada com ele, sabe por quê? Por causa da fé de Daniel. Os mesmos homens que tentaram contra a vida de Daniel e fizeram ele injustamente ser lançado naquela cova dos leões, por ter fé em Deus, por orar, aqueles homens, a Bíblia diz, nem sequer tocaram no chão. Os leões devoraram eles antes de eles tocarem no chão, de tanta fome que aqueles leões estavam. Você consegue, mas por que aqueles homens foram devorados? Porque eles não tinham fé. Eles não tinham a fé do tipo de Daniel. Eles criam em deuses, mas em deuses que não existem, deuses mortos, estátua. Mas a fé de Daniel era num Deus vivo, o único Deus. E aquilo fez com que esse milagre, o extraordinário, acontecesse. Olhe para o Senhor Jesus, que também nos ensinou essa fé. Ele usou essa mesma fé diante da tempestade, aquele barquinho sendo solapado pelos ventos fortes, por aquele mar agitado. Os discípulos no barquinho, assustados, amedrontados. E o que Jesus fez? Simplesmente mandou o vento cessar e o mar se acalmar. Fé. Fé. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos para descer do muro é ter fé. É crer em Deus, é crer na palavra dEle, é crer no sacrifício de Jesus. Jesus não foi estudar a previsão do tempo, simplesmente Ele mandou o vento cessar e o mar se acalmar. Fé, querido. Quando voltamos aqui para o texto de Josué, você vai perceber, aquela cidade, Jericó, tinha uma muralha considerada intransponível. Uma muralha que tinha 12 metros de altura e 6 metros de largura, a ponto de uma casa ser construída em cima dele. Raabe morava em cima do muro. Você consegue imaginar? Para os nossos dias, talvez essa muralha era tranquila para ser derrubada, porque nós temos hoje bombas, nós temos recursos hoje que facilmente poderia derrubar. Mas naquela época, querido, não tinha nada disso. Era intransponível. Não tinha como aquela cidade ser invadida. Quem poderia derrubar aquela muralha? Mas veja, Deus tinha falado para Josué: eu vou entregar Jericó nas suas mãos. E o que Josué fez? Creu. Mas Josué podia falar: Senhor, 12 metros de altura por 6 de largura, como é que faz? Como é que entra? Não tem arite, não tem catapulta, nem muito menos essas coisas de pólvora. Tem nada disso. Como, Senhor? Ele simplesmente creu.
Como o Senhor vai fazer, eu não sei, eu sei que Ele vai fazer. É isso que faz a diferença na minha e na sua vida. Eu só preciso crer, as adversidades virão, os problemas virão, mas nós só precisamos nos posicionar em fé. Precisamos saber que o Senhor é conosco, e Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, Ele te criou e Ele te ama. Josué manda 2 espias investigarem a cidade. Veja lá onde são os pontos que tem mais soldados, onde tem menos soldados, vai dar uma checada. E aí quando esses homens foram, o que aconteceu? Raabe acolheu eles. Se Raabe não dá guarida para os dois, certamente os soldados pegariam eles e os matavam. Tanto é que os soldados ficaram procurando. Por que, pastor, que Raabe acolheu aqueles 2 espias? Porque ela creu que aqueles eram homens de Deus. Ela creu que o que aqueles homens estavam trazendo, certamente, ia mudar a vida dela para sempre. Porque eles serviam a um Deus verdadeiro e que ela já estava ouvindo sobre Ele. Enquanto o Deus que ela servia, porque ela era pagã, era um Deus que não fazia nada. Que era um Deus morto. É um Deus que não existe. Raabe creu que o Senhor entregaria Jericó. Raabe creu que eles possuiriam Canaã. Ela falou, é isso que eu quero. Eu quero é para o lado dessa turma. Eu quero para essa Canaã que eles estão indo. Mas antes de ir para Canaã, eles precisam passar por aqui. Vão passar por aqui. E eu creio que a minha vida e a minha história vai ser mudada. Era como aqueles que viam e ouviam a respeito de Jesus, que Ele ia passar e eles falavam, eu preciso estar lá. Como Bartimeu que gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouviu, Jesus vai passar, Jesus pode mudar a minha vida, Jesus pode mudar a minha história. Eu sou cego hoje, mas eu creio que Ele pode me dar a visão. É como aquela mulher do fluxo de sangue. Se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Olha a fé dessas pessoas. É como aquela mulher cirofenícia. Senhor, mas até os cachorrinhos comem da mesa. Come das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E se eu comer, essa migalhinha já vai ser o bastante. Me dá, Senhor, que sejam essas migalhas, porque ela creu que um pouquinho do Senhor é o bastante para uma vida abundante. É como aquele centurião que falou, Senhor, o Senhor não precisa ir lá em casa para curar. O Senhor não precisa, sabe por quê? Porque eu sou autoridade. Eu falo para os meus soldados, vai, faz isso e eles fazem. Ele reconheceu que Jesus era uma autoridade. Ele falou, se o Senhor só dá uma ordem, minha filha vai ser curada. Só uma ordem. O que é isso, pastor? Fé. Eu estou falando de pessoas que não eram judeus. Pessoas como a mulher cirofenícia, como esse centurião romano. Eles creram, não eram de Jesus, eles não eram cristãos judeus, não. Mas eles creram. E se tornaram depois. É o que aconteceu com Raabe. Mesmo sendo uma mulher que adorava outros deuses, que fazia parte de uma outra cultura, idólatra, ela se posicionou pelo Senhor e ela cooperou com os planos de Deus.
Ela disse: do mesmo jeito que eu estou tratando vocês, espias, ouça, eu quero que vocês me tratem. Eu ouvi dizer que o Deus de vocês abriu o mar vermelho. Eu ouvi dizer que o Deus de vocês deu vitória sobre todos os inimigos. Ela estava ouvindo. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Ela começou a ouvir sobre Deus, sobre os feitos de Deus, através daquele povo. E aquela mulher que não tinha nenhuma perspectiva, estava ali a um passo de ser transformada para sempre. Eu ouvi dizer que o Deus de vocês entregou todos os reis em suas mãos. Eu ouvi dizer que Jericó vai ser entregue nas mãos de vocês, que é onde eu vivo. Mas eu não quero mais viver aqui, não. Eu quero passar para o lado de vocês. Eu quero viver na presença de um Deus que é verdadeiro, que é poderoso e que só Ele é Deus de verdade. Josué 2, 8 a 10. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei, olha o que ela está dizendo, que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Então esse foi o primeiro passo que Raabe deu para sair de cima do muro. Ela creu em Deus. Ela sabia que não poderia viver mais naquela indecisão. Era chegada a hora de se posicionar. Oh, meu irmão, ouça nessa noite. É hora de se posicionar. É tempo de se posicionar em fé. É tempo de falar assim: realmente, esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele deu o filho dele para morrer naquela cruz, para me salvar. Eu vou entregar minha vida nas mãos dele. Porque eu vou te dizer, viver em cima do muro é viver uma vida indefinida, nem quente, nem frio. Isso é tão desgastante. Acredite, enquanto ficamos em cima do muro, a vida vai passando, meu irmão, sem definição. Graças a Deus, Raabe não perdeu a oportunidade de manifestar a sua fé no Deus vivo. Hoje Deus está te dando essa oportunidade. Ouça, se você ainda não fez isso, se você ainda não creu nele, não entregou a sua vida a ele, dizendo: Senhor, entra na minha vida, como aquela música talvez que você já cantou tanto, do Regis Danés: entra na minha vida, entra na minha casa. Que isso de fato se concretize hoje, nessa noite. Que o Senhor entre na sua casa, entre na sua vida, e você se torne alguém, sabe, que o Senhor vai te usar nesta terra de maneira poderosa. Então, quando você decidir crer, você está dando o primeiro passo para sair de cima do muro. Você pode dizer amém? Mas em segundo lugar, para sair de cima do muro exige posicionamento. Passaram-se ali alguns dias depois da missão dos espias. Josué então veio com o povo, com os sacerdotes, com os levitas, e fez um ato profético. Esse momento é extraordinário, porque é o momento em que a muralha cai. A muralha é derrubada. Não vou entrar nos detalhes. Depois você lê lá o texto para você ver que fantástico. Como Deus fez ali uma muralha de 12 metros de altura por 6 de largura ruir. Sem nenhum esforço, sem nenhuma ariete, sem nenhuma catapulta. Simplesmente rodearam a cidade, gritaram, e as muralhas vieram ao chão. E então Jericó é tomada, Jericó é destruída. Eu quero te perguntar, lembra onde Raabe ficava? Onde era a casa dela? Onde que era a casa de Raabe, irmãos? Em cima do muro.
Josué 2,15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. De lá de cima do muro, Raabe podia observar tanto o que acontecia do lado de fora, quanto o que acontecia do lado de dentro da cidade. Ela via que do lado de dentro não tinha futuro para ela, não tinha perspectiva positiva, boa. Se ela continuasse ali, ficaria na mesma vida de sempre, morreria daquela forma. Mas de cima do muro, ela conseguia também olhar o horizonte e ver de longe a terra prometida que seria possuída por Israel. Ela olhou para aquilo, ela sabia que o povo de Israel ia passar por ali, ia chegar em Canaã. Então ela tinha uma escolha: ou eu fico do lado de cá na mesma vida, ou eu passo para o lado desse Deus rico e poderoso, e tenho a chance de mudar a minha vida e começar uma nova história. Eu só não posso ficar em cima do muro. Eu só não posso continuar da mesma forma. Esse é o ponto principal da vida de Raabe. Escute, meu irmão. Da mesma forma, Deus não quer que você continue em cima do muro. Talvez há pessoas aqui em cima do muro, não no que diz respeito à salvação, mas no que diz respeito à obra de Deus. Deus está chamando você, ó. Deus está batendo na porta. Deus está falando: vamos, eu quero te usar, Rodrigo. Eu quero fazer de você um canal poderoso, desobstruído. Eu quero salvar pessoas. Eu quero curar enfermos. Eu quero expulsar demônios. Eu quero fazer coisas grandes, extraordinárias através de você, Juan. Mas você fica dando gelo em Deus. Você fica falando: Senhor, depois eu faço, depois eu vou. Senhor, quando eu ficar mais velho, agora é tempo de curtir, agora é tempo de beijar na boca, agora é tempo de conhecer as pessoas, fazer sexo, agora é tempo disso e daquilo outro. Senhor, deixa para depois. Deixa para depois. Deixa eu te dizer, se Raabe deixasse para depois, ela teria morrido daquele mesmo jeito, porque naquele dia vieram o povo de Deus, e aquele muro caiu, e a casa dela caiu junto. Ela só não morreu porque ela creu em Deus e se posicionou a tempo. Deus chamou e ela falou: eis-me aqui, Senhor. Você não sabe o dia de amanhã. Volto a dizer, você pode amanhecer amanhã sem respirar. Pastor, você fica fazendo isso aí para me assustar, para eu aceitar Jesus logo. Se tivesse algum poder, que bênção. Como eu queria de te assustar e você aceitar Jesus. Mas eu sei que não funciona assim. Se você tomar essa decisão, não foi porque eu assustei você, foi porque o Espírito Santo te convenceu. Porque Ele é o único que tem poder de convencer o homem de seus pecados. Ele é o único que tem poder de levar alguém ao arrependimento e dizer: eu preciso mudar de vida sim. Eu preciso abandonar essa vida que eu tenho levado. Eu preciso me posicionar. Há muitas pessoas à minha volta precisando de Jesus, e eu conheço Jesus e eu não tenho feito nada. Por isso essa palavra não é só para alguém que precisa de salvação, mas é para os salvos que ainda não se posicionaram diante de Deus, diante do chamado que Ele tem para todo crente, de ser sal e ser luz. Pastor, mas meu trabalho, brilha a luz lá no seu trabalho. Mas eu atendo o público o dia inteiro. Brilha a luz de Jesus diante desse público o dia inteiro. De alguma maneira você vai influenciar, mas precisa se posicionar. Não importa onde você trabalha, não importa o seu ofício, brilha a luz de Cristo lá. Faça a diferença lá.
mas não continue indiferente ao reino de Deus. Seja aquele que fala: Senhor, eis-me aqui, eu vou contribuir para que a tua igreja avance nessa terra. Pode parecer confrontativo que eu vou te falar, pode parecer algo que você fala: pastor, o que é isso? Mas talvez, tem pessoas que estão aqui há anos, são filhos, salvos, batizados, e nunca trouxeram um visitante para o culto, nunca levaram uma pessoa para o encontro com Deus, nunca batizaram uma pessoa, tiveram a experiência de batizar alguém, algo que é para todo crente. E aí você diz: pastor, você está condenando. Não estou condenando, eu só estou mostrando para você que você está perdendo os melhores dias da sua vida, as melhores coisas da sua vida, que é servir a um Deus poderoso, que não precisa de você, mas mesmo não precisando, Ele fala: eu vou te usar. Um privilégio você está jogando fora, porque você está atarefado com as coisas dessa terra. Mas Maranata vai chegar. Maranata vai chegar. E de novo, não quero te assustar, se eu tivesse o poder disso. Porque fazer por susto, por medo, não vai durar muito tempo. Mas se o Espírito mudar, se o Espírito transformar, então será algo para a eternidade. Deus está dizendo para mim e para você, nessa noite: posicione-se. Deus não quer que você continue em cima do muro. Deus não quer que você fique olhando para a fé e para a dúvida ao mesmo tempo. Deus não quer que você fique olhando para a vitória e para o fracasso. Ele quer que você se levante e tome uma decisão. Sair de cima do muro e experimentar a maior mudança da sua vida. E sabe quando eu falo de posicionamento, Igor? Eu falo de convidar alguém que não tinha nada com Deus, não conhecia Deus, apresentar esse Deus para essa pessoa. A vida dessa pessoa era arrebentada. De repente ela vai sendo transformada pouco a pouco, e aquela pessoa começa a servir a Deus, e eu falo: uau, tem algo melhor que isso? Ei, fala a verdade. Você líder, que a sua célula tem multiplicado, que a sua célula tem se enchido e cada dia mais pessoas chegado. Isso significa que vidas estão sendo transformadas. Olha quantas pessoas estão chegando, quantas chegaram aqui. Você olha para essas pessoas e fala: tem algo melhor do que isso? Tem algo mais prazeroso que isso? Olhar aqui e ver aqui, o Rodrigo já é crente dinossauro, veio de outra, mas é uma grande bênção estar conosco. Mas nós temos aqui a Mila. Você que é o Gabriel? Anthony. Aqui o Anthony acabou de chegar, fiotinho, e está aqui. Eu vejo ele ele trouxe já 2 visitantes, acabou de chegar, traz visitante. Eu vi ele na confraternização dos jovens, eu vi ele na multiplicação. Eu falo: é isso, não tem nada melhor, e a vida dele está sendo transformada. Olha aqui, está sentado no primeiro banco. Aliás, vocês sabem, nós não temos bancos reservados. A maioria costuma ir lá para o fundo, fica com vergonha, mas ele está aqui no primeiro. E assim você vai vendo, cada rostinho novo eu vou vendo aqui, e eu fico: oh Jesus, isso é maravilhoso. É isso é poder, isso é maravilhoso, não tem nada melhor. É esse posicionamento, é pegar assim: Senhor, eu quero fazer a diferença nessa geração. O Espírito do Senhor habita em mim, e o Senhor me chamou para pregoar aos cativos, para levar libertação para os cativos, levar boas novas. O Senhor me levantou para libertar os cativos, para trazer salvação. E eu quero dizer para você, meu irmão, igreja não é para o líder, é para nós cristãos.
A igreja, nós todos sem exceção, do seu lado, ao seu redor, dezenas de pessoas estão clamando por salvação, e você pode ser o canal da salvação dessa pessoa. Pare de achar que é o pastor sozinho, pare de achar que são os líderes, os discipuladores, somos nós, ministros. Antes de ser pastor, eu sou ministro do Senhor. Você, antes de ser líder de célula, você é um ministro do Senhor. Você é um ministro do Senhor. E o que ministros fazem? Ministram, servem. E quem você serve? A quem? A Cristo Jesus, que te resgatou, que pagou um alto preço, derramou o sangue dele para te salvar da ira de Deus e para te dar uma vida abundante. Foi isso que Raabe fez. Chega, não vou mais viver dessa forma, eu me posiciono hoje pelo Senhor Jesus. Ah, pastor, mas eu sou a pior criatura desse mundo. Acredite, ainda que você se sinta assim e pense de você isso, você pode decidir sair do muro hoje, crendo em Deus, se posicionando, e Ele vai mudar a sua vida para sempre. Eu olho para Raabe, para a história dela, e isso me inspira. Por quê? Porque ela se posicionou de maneira espiritual. Ela reconheceu que não há nenhum Deus como o nosso Deus. Josué 2,11, ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha o que essa mulher, que era uma mulher que fazia parte de um outro povo, de uma outra cultura, adoravam outros deuses que não eram deuses, que não é Deus de forma alguma, eram estátuas, crenças vazias. Quantos pensam que Deus é Deus no céu? Mas Raabe não creu que Ele era apenas Deus no céu, mas também embaixo na terra. Que Ele é Deus que não só governa no céu, mas também que Ele governa na terra, que Ele pode mudar a história e a vida de uma pessoa. Olha que declaração poderosa e surpreendente que ela fez. Tudo isso porque ela saiu de cima do muro, porque ela creu, porque ela se posicionou. Deus começou a fazer uma reviravolta na vida daquela mulher. Você sabe o que Deus fez? Talvez você não sabe. Talvez você não se atentou para o que Deus fez na vida de Raabe. Raabe, ela se casa com um homem chamado Salmão. Você sabe quem era Salmão? Era um príncipe. Ambos tiveram filhos. Sabe quem era o filho deles? Boaz. Boaz é o Boazinho, o Boaz mesmo que tipifica Cristo. Boaz que se casa com Ruth. Depois dessa linhagem nasce o rei mais importante dessa terra, Davi. Ele é descendente de uma prostituta. Aí você fala, tudo bem, mas não é só Davi, eu vou mais além. Lá em Mateus, Raabe está na genealogia de Jesus. Jesus é descendente de Raabe. Deus não só mudou a história daquela mulher, libertando ela daquela vida promíscua. Deus colocou aquela mulher na genealogia de Cristo, do Filho de Deus, do Salvador da humanidade. Aquela mulher foi colocada lá em Hebreus, junto com os heróis da fé. Ela foi colocada do lado de Enoque, do lado de homens, sabe, que fizeram coisas extraordinárias. Olha o que Deus fez na vida daquela mulher. Isso é algo extraordinário. Alguém que era desprezado, alguém que era humilhado, mas que um dia decidiu sair de cima do muro. Deus mudou a história dela. Acredite, vale a pena sair de cima do muro. Vale a pena se posicionar em fé e dizer: Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. E a partir de hoje Ele vai ser o meu Deus, Ele vai ser o meu Senhor.
Oh, meu irmão, é o que Deus faz. Deus não está preocupado com o que você foi no passado. Deus, Ele não quer saber dos seus complexos, não quer saber se você tem condições ou não. É um Deus que está esperando apenas você se posicionar, para que Ele possa fazer um grande milagre na sua vida. Volto a dizer, se Raabe ficasse em cima do muro, ela seria morta com os demais moradores. Mas ela saiu, se posicionou pelo Deus de Israel. Você pode dizer amém? Que hoje você tome a mais importante decisão da sua vida. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que você faça isso. E você que já entregou, é filho há mais tempo, está na hora de se posicionar em favor do reino de Deus. Está na hora de começar a trabalhar pelo Maranata. Maranata só vai acontecer quando a igreja despertar e começar a anunciar o evangelho aos quatro cantos dessa terra. Pastor, já acontece isso já, mas ainda precisa de mais trabalhadores. O Senhor falou, clame ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores, porque os trabalhadores são poucos e a seara é grande. Ainda continuamos clamando por mais trabalhadores, como Jesus nos ensinou. Eu olho aqui e vejo milhares de trabalhadores. Como o Senhor falou, peça, e eu vou fazer. Oh, querido, deixa Deus usar você. Pare de limitar a sua vida a essa vida terrena e natural. Há algo extraordinário e sobrenatural para ser realizado da parte de Deus em você e através de você. Você pode dizer amém? Raabe vivia sobre o muro de Jericó, mas quando ela ouviu falar do Deus de Israel, ela tomou essa decisão. Ela desceu do muro, abriu a sua casa, e a fé que ela teve salvou não apenas ela, mas a toda a sua família. O tempo de escolha, eu estou aqui para te dizer, é agora. Não se iluda pensando que você pode permanecer neutro. O muro vai cair, acredite em mim. Quem estiver sobre ele vai cair junto. Ah, pastor, eu vou continuar em cima do muro. Não sei se você conhece essa história, essa ilustração. O homem que sonhou, estando ali em um campo dividido. De um lado estava Deus, do outro lado o diabo. E o diabo com muitas pessoas estava ali do seu lado e chamando as pessoas, e muitos indo para o lado dele. E do outro lado Deus também, reunindo o seu povo. Mas esse homem, ele decidiu ficar em cima do muro. E quando tudo terminou, o diabo veio e falou, ei, vamos, vem comigo. Ele falou, como assim vem comigo? Eu não escolhi nenhum dos lados. Ele falou, não, é que você não sabe. O muro é meu, quem está em cima do muro é meu. Preste atenção, estar em cima do muro é o que Jesus falou. É o que não ajunta com ele, é o que espalha, é o que não é por ele, mas é contra ele. Não fique em cima do muro, desça aí rapidamente. Essa indecisão é um risco que você não pode correr. Abandone esse pensamento logo. Se entregue ao Senhor. E eu encerro. Por último, sair de cima do muro tem o poder de transformar a minha e a sua história. Volto a dizer, imagine, essa mulher era uma prostituta. Ela entrou para o Guinness Book da fé. Foi isso que aconteceu com ela. Como eu já falei, tem um capítulo ali que é conhecido como a Galeria da Fé. Só pessoas que viveram uma vida extraordinária. Hebreus 11:31, pela fé, Raabe,
A meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Ela saiu de cima do muro, de uma vida sem futuro, sem perspectiva, e foi colocada na galeria da fé ao lado de Abraão, Moisés e Enoque. Isso é algo extraordinário, isso é algo poderoso. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que não importa como foi o meu e o seu começo, o nosso final pode ser um final de glória. Isso que é maravilhoso. Talvez você começou muito mal. Talvez você teve uma vida até aqui de fracasso, de derrota. Mas acredite, se você descer de cima do muro, o Senhor vai fazer da sua vida uma vida de sucesso, de glória. Uma vida abundante. Eu posso até ter um começo de humilhação, mas se eu me apegar a esse Deus, Ele pode transformar minha derrota em vitória. Porque Ele pode fazer isso, Ele é poderoso. E sabe o que é extraordinário em Deus? É que Deus não faz acepção de pessoas quanto à salvação. Deus não escolhe pessoas com base na cor da pele, na classe econômica ou social. Não, não, não. Isso é tão verdade que na genealogia de Deus nós encontramos 3 tipos de pessoas. Você vai ver pessoas importantes, pessoas simples e pessoas imorais. Que Ele transformou. Não pensa que vai continuar imoral, não. Você vai para Ele imoral, mas Ele transforma você. Porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso. A Bíblia diz que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Você sabe tipologia bíblica? Esses 3 homens apontam para as 3 pessoas da Trindade. Abraão, Deus Pai. Isaac, Deus Filho. Jacó, Deus Espírito Santo. Mas também em tipologia, nós vamos ver que esses 3 homens apontam para 3 grupos de pessoas. Pessoas importantes, simples e morais. Abraão representa essas pessoas. Que acredite, muitos pensam e dizem, dentro da igreja, na igreja, não, pessoas assim importantes, famosas, Deus rejeita. Deus não rejeita ninguém, querido. Que conversa que é essa? Que conversa que é essa que Deus... Todos são maus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos precisam de um Salvador. Por mais que ela seja famosa, se ela se converter, se arrepender, ela vai ser salva. Quantas pessoas famosas e importantes se renderam ao Senhor Jesus e servem ao Senhor Jesus, e são uma grande bênção aonde eles estão, fazem a diferença, não são mais corruptos, porque eles se converteram verdadeiramente a Cristo. Não sei se você sabe, Abraão ainda hoje é reverenciado pelas 3 grandes religiões monoteístas, as 3 maiores, judaísmo, cristianismo e islamismo. Por isso é importante você saber que Deus é Deus dos importantes também. Ele é Deus dos homens de negócios, Ele é Deus do alto executivo, do profissional bem-sucedido, das autoridades políticas e militares. Ele é Deus dos monarcas e chefes de Estado. Ele é Deus dos artistas famosos, dos desportistas internacionais. Não pense que essas pessoas não podem ser de Deus. Elas também podem ser salvas. Abraão era muito rico e até hoje é uma personalidade importante. E Deus se fez Deus de Abraão. Existe lugar para pessoas consideradas importantes na genealogia de Jesus. Você pode dizer amém? Mas Isaac nos fala de pessoas comuns, aqueles que nunca fizeram nada de extraordinário, nem para o bem, nem para o mal. Deus também é Deus das pessoas comuns. Ele é o Deus de Isaac. Tem gente que não está na lista dos famosos, nem no ranking dos importantes, nem no top 10 mais ricos.
São pessoas comuns, que trabalham, cuidam da família, criam seus pets, passam desapercebidos aos olhos da sociedade. Eu preciso te dizer, existe lugar para essas pessoas na genealogia de Jesus. Por isso, que podemos afirmar, Deus não faz acepção de pessoas quanto à salvação. Mas Jacó, que é o terceiro grupo de pessoas, aponta para aqueles que são pervertidos, de caráter torto. Aí você fala, aí não, né, pastor? Pera lá. Esse tipo de gente aí, pois é, Deus se fez Deus de Jacó também. Ele é o Deus das pessoas imorais, desviadas, pessoas que se tornaram um peso para suas famílias, pessoas que se tornaram um problema para a sociedade. Estou aqui para te dizer nessa noite, a esperança para essas pessoas em Cristo Jesus. Sabe aquela pessoa que todo mundo olha e diz, esse não tem mais jeito, o Senhor pode endireitar. O Senhor pode endireitar. Quantas pessoas eu conheço que eram pervertidas, terríveis, e o Senhor alcançou e salvou, e hoje é uma grande bênção nas mãos do Senhor. Porque em Cristo, creia, a salvação veio para os que se acham moralmente corretos, para os que não são considerados também moralmente corretos, os depravados. Deus é Deus de Jacó também, você pode dizer amém? Então o fato de ter rei na genealogia de Jesus, de ter pessoas comuns e pessoas problemáticas, nos mostra algo precioso. Ele se misturou e se identificou com todos os tipos de pessoas, para trazê-las para Deus. É isso que Paulo falou. Eu vou falar em palavras simples. Paulo se fez de tudo para com todos, a fim de alcançar alguns. Ele se misturou, ele não fazia as mesmas coisas, ele apenas estava entre essas pessoas, e falava do amor de Deus para elas, e alcançava algumas delas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em Cristo Jesus, creia, a salvação chegou para todos os homens. Isso que eu acho maravilhoso. Eu sirvo a Deus há mais de 25 anos. Eu já vi todo tipo de pessoa no meio da igreja, servindo ao Senhor. Pessoas que eu sei que muitos olhariam e falariam assim, esse cara aí é do Satanás. Mas mal sabem eles que ele é um grande instrumento nas mãos de Deus. É porque eles julgam segundo a aparência. Você olha, por exemplo, o irmão não fica chateado. Você olha para o Mário, está ali o Mário. Você vê ele assim, todo tatuadão. Fala, cara, esse cara é um traficante. É assim que a maioria das pessoas pensam. Pessoas que são moralmente boas, pensam de pessoas assim. É verdade ou não é? Você, talvez seu pai, os mais velhos, talvez até os de 30 para baixo não, mas de 40 para cima, olha um tatuado e fala, vai me assaltar. É desse jeito. Coraçãozão para Deus. Nunca vi um cara evangelista igual ele, para onde vai arrasta a gente para a igreja. Eu até vi, ele convidou um rapaz que estava na academia, eu vi, esse rapaz está aqui hoje, ele que convidou. Eu vi, ele veio aqui até ofertou. Eu falo, veja, mas nós julgamos como? Pela aparência. Deus é Deus dos Mário. Daqueles que o mundo e os religiosos olham e falam assim, esse é do Satanás. Eu consigo andar com um homem desse, amá-lo e estar junto com ele, fazer a obra junto com ele sem nenhum problema, porque Deus não olha o exterior, Deus olha o coração. Como eu falei, Deus não quer saber do passado do Mário, Deus quer agora o coração dele que ele entregou. O que ele fez no passado passou, eis que tudo se fez novo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, vamos viver agora na presença de Deus, sem julgar as pessoas, porque agora elas são diferentes, Deus transformou-as.
Aleluia. Que nessa noite você possa se posicionar em Deus. E eu quero encerrar fazendo 2 apelos. Primeiro, é o mais importante porque fala do maior milagre. Maior de todos os milagres, que é a salvação. E eu quero, primeiro apelo meu, é para aquelas pessoas que viviam como Raabe. Preste atenção. Raabe é um símbolo aqui, não significa que você vive no contexto literal dela, mas alguém que está longe de Deus, alguém que não tem buscado a Deus e não tem vivido na presença dEle, alguém que Ele está chamando, Ele está batendo na porta do seu coração e falando: abre, que eu vou entrar e vou cear com você. Eu quero fazer parte da sua vida, eu quero mudar a sua história. O primeiro apelo que eu quero fazer é para esse grupo de pessoas. Pessoas que provavelmente estão aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, é convidado de alguém, e ainda não tomou essa decisão, em fé, de entregar a sua vida para Jesus, reconhecendo, não há salvação em outro a não ser em Jesus Cristo, que morreu na cruz. Amém? Eu queria perguntar, tem pessoas assim, aqui, nessa noite, que gostariam de entregar a sua vida nas mãos de Jesus, como Raabe fez, desceu do muro, de cima do muro, creu em Deus e falou: é esse Deus que eu quero servir a partir de hoje, eu quero viver na presença dEle. Gostaria de perguntar a alguém aqui, que gostaria de entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Não estou convidando você para ser um religioso, ou até mesmo para fazer parte da Igreja Videira, se bem que eu quero que você esteja aqui conosco, para que nós possamos cuidar de você, ajudar você no início da sua caminhada. Tem alguém aqui que ainda não fez essa oração, ainda não entregou a sua vida nas mãos de Jesus e gostaria, nessa noite, fazer essa oração, entregar a sua vida e falar: Senhor Jesus, eu creio que não há salvação em outra a não ser em Ti, e eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Se tem alguém aqui nessa noite que não fez isso, eu queria que você desse um sinal com a sua mão, apenas um sinal com a sua mão, dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem alguém aqui? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Essas pessoas que você viu aí levantando a mão, líder, discipulador, se você estiver próximo, chegue perto dela, acompanhe ela, para que ela fique mais confortável, mais à vontade. Cadê os nossos líderes? Você que viu? Você ainda que está pensativo, está aí: será, pastor? Meu Deus, eu estou com vergonha. Ô, querido, isso aqui não é para te constranger, não. Não precisa ficar com vergonha. Isso aqui é motivo de alegria para nós. A Bíblia diz que os céus festejam quando isso aqui acontece. Por isso você não precisa ficar com vergonha, que isso aqui não é motivo de chacota, pelo contrário, isso é motivo de glória. Você pode vir aqui acreditando, essa igreja vai se alegrar por você e com você nessa noite. Tem mais alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Saia do seu lugar, vem aqui à frente, que eu quero orar por você, com você. O Senhor está batendo na porta do seu coração. Ele está dizendo: se você abrir, Ele vai entrar e vai ceiar com você. O Senhor diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10: se você confessar com a sua boca e crer
com o seu coração, você vai ser salvo. Ah, mais alguém? O muro pode estar caindo, querido. Dá tempo ainda. Você não sabe se o seu muro vai continuar de pé até amanhã. Não deixe para tomar essa decisão depois. Pode ser que você não tenha outra oportunidade. Talvez hoje é a última oportunidade, eu não sei. Nem você sabe. Por isso, pare de adiar essa decisão. Tome essa decisão hoje. Fale, eu quero Jesus. Eu quero o Salvador. Aleluia. Eu vou fazer uma oração. E vocês vão apenas repetir após mim. Bem simples. Só que de todo o coração. Crendo que Jesus é o Senhor, que Ele morreu na cruz, que Ele deu a vida dEle por vocês, que Ele ama muito vocês. Então eu vou orar, e você apenas após mim vai repetir essa oração, mas com toda a fé, com toda a certeza no seu coração, que a sua vida, nesse momento, está sendo salva por Ele. Você pode dizer amém? Gostaria que a igreja ficasse de pé, que nós daqui a pouquinho já vamos encerrar, vamos participar da mesa do Senhor. Então eu já quero que você já fique aí, aqueça o seu coração, faz um alongamento aí, dá uma esticada, e vamos nos alegrar com cada uma dessas pessoas. Diga assim, após mim, diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso da tua salvação.